Tudo bem, pessoal? Bom, vamos seguir hoje, o nosso curso de econometria para a aula 4 sobre o modelo de regressão múltipla, tudo bem? As etapas de estimação, relativa, ao capítulo 3 do Wooldridge, que é o nosso livro base. Beleza, pessoal? Hoje a gente vai discutir um pouco o caso em que, ao invés de termos somente um x afetando y, nós temos um conjunto de possíveis x afetando y, Esse que é o grande avanço aí da econometria em relação à estatística básica que nós vemos, no semestre anterior. Tudo bem? Então eu vou passar para vocês a funcionalidade, da regressão múltipla, por que adicionar mais variáveis, a mecânica e interpretação, do MQO no caso de regressão múltipla, o valor estimado, o valor esperado dos estimadores, a variância dos estimadores, a eficiência do MQO, ou o caso do teorema de Gauss-Markov, quando na regressão múltipla ele falou blue. Vou passar um tópico extra aqui para vocês de extrema importância, que é a representação matricial do MQO, e por fim as nossas referências aí de sempre. Tudo bem? Bom, pessoal, então a análise dessa regressão múltipla ela é mais passível de ceteris paribus porque elas nos permitem controlar principalmente muitos outros fatores que vão afetar a variável dependente, tá? Então relembrem o que eu falei para vocês. Quando a gente tenta ver o efeito de x sobre y por meio daquele beta 1, a gente considera aí um ceteris paribus ou que tudo mais é constante, tudo bem? Que nós estamos controlando os demais fatores. Mas isso, na maioria das vezes, não é uma realidade no caso de economia, tudo bem? A gente tem muitos fatores que podem afetar aquela variável y, E quanto mais a gente consegue modelar com as variáveis disponíveis x, melhor, para a gente garantir um certo controle dessa regressão. Naturalmente, se a gente adicionar um modelo mais fatores, que são bons para explicar y, então, mais da variação de y, aquele SQE, vai ser explicada, quando a gente conseguir tentar aí calcular o R2, Assim, pessoal, a nossa análise de regressão múltipla ela pode ser usada para construir modelos melhores para prever y, a nossa variável dependente, principalmente no caso de economia, como eu dei alguns exemplos anteriores para vocês, Se a gente está querendo ver a trajetória da inflação, tem vários fatores que impactam, A gente tem a Selic, a gente tem o câmbio, a atividade real, nós temos aí a parte inercial da inflação, o componente de expectativas, nós temos várias variáveis que podem afetar a trajetória corrente da inflação. Então, se nós incluirmos mais variáveis que importam no nosso modelo, isso vai melhorar as nossas estimativas e vai nos permitir chegar a resultados mais fidedignos da realidade. Beleza, pessoal? Então, um modelo geral de regressão múltipla ele pode ser escrito em termos populacionais dessa forma aqui. O nosso y agora ele responde a um beta 0, que ainda é o coeficiente linear, ou intercepto, a um beta 1 vezes x1, só que agora nós temos de x2 até xk variáveis possíveis para explicar o nosso y. E no final nós somamos aí o termo de erro u, tudo bem, pessoal? Então, falei para vocês beta 0 intercepto e o beta 1 até o beta k são as diversas inclinações para as variáveis que a gente está usando aí como independentes, as nossas variáveis que explicam as variações de y, tá? E o u, como sempre, é o termo de erro. Então, vejam a diferença majoritariamente em relação à regressão simples que a gente viu no capítulo anterior. A regressão simples, nós temos somente um x explicando y. Na regressão múltipla, nós temos um conjunto de x que vai de x1 até xk, tudo bem? Então, você pode ter k variáveis. Ah, Michel, qual que é o valor desse k? Depende do seu problema. Você pode ter um problema que 2 variáveis bastam, mas outro que você precisa adicionar 5, 6, 7, 10, tudo bem? Vai depender muito do problema que você está se debruçando e do que a literatura, que é a sua referência, sugere como fatores explicativos para a sua variável dependente, tá bom, pessoal? Beleza. A gente ainda vai assumir algumas hipóteses importantes para a gente conseguir derivar o nosso beta, tá?
Então, a gente vai começar com a média condicional, né? A nossa hipótese mais clássica. A média condicional do termo de erro, ela vai ser igual a zero, né? Então, o nosso valor esperado de U, dado o nosso conjunto de variáveis explicativas aí, x1 até xk, ele vai ser zero. O que eu estou falando para vocês? A gente está assumindo a mesma hipótese do caso de regressão simples, tá, pessoal? A diferença é que o meu erro agora, ao invés de ser condicionado somente a x1, ele vai ser condicionado a um conjunto, né, uma gama de variáveis explicativas. E condicionado a esse conjunto, né, o valor esperado que eu tenho do meu erro, ele vai ser zero. Tudo bem? Então, para a gente calcular, pessoal, os estimatores beta, né, a gente vai minimizar novamente a soma dos quadrados dos resíduos, né, mas notem que agora a gente entra em um problema um pouco mais complicado. Por quê? Lá, né, no caso da regressão simples, nós derivávamos, né, em relação a beta 0 e beta 1. Agora a gente vai derivar em relação a beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, até o beta k de variáveis que você está utilizando. Então, o nosso sistema de primeiras condições, né, de condições de primeira ordem, ele tem k mais uma condições ótimas, né, que a gente precisa ir resolver e tentar jogar uma dentro da outra para achar os valores e resultados, né, de cada beta, tá, pessoal? E o que eu quero dizer? Então, se você sai do mundo que tem somente um x e passa para aquele que tem 2, a sua estimativa de beta 1, a fórmula, vai mudar. Se você passa para, ao invés de 2, 3, beta 1 muda, 4, 5 até k, o beta 1 ele vai mudando. Por quê? Porque ele passa a depender de um conjunto de variáveis distinto, tá? A mecânica da derivação é a mesma. A gente vai poder partir tanto da condição quanto, né, da minimização. Mas a complexidade para você resolver esse sistema, ela aumenta, tudo bem? Para a gente achar diretamente, né, o beta 1, o beta 2 até o beta k como função, né, só dos nossos dados amostrais, tudo bem, pessoal? Beleza. Então vamos passar diretamente, né, para a mecânica e interpretação do método dos mínimos quadrados ordinários. Beleza, pessoal? Bom, então vamos considerar o caso em que nós temos k variáveis independentes, né? E nós queremos estimar do beta 0 até o beta k. Então nós temos k mais 1, né, parâmetros aí, né? Que no caso vão ser estatísticas amostrais para a gente inferir para os parâmetros populacionais, tá? Lembrem-se que quando é o chapeuzinho, ele é amostral. E aí a nossa regressão, ela pode ser, né, representada dessa forma, né, como a projeção linear de y em relação aos vários valores aí de x que nós temos das variáveis independentes, tá? Então o nosso y chapéu, né, ou aquele y estimado após, né, encontrarmos os valores do beta, ele vai ser beta 0 chapéu, mais beta 1 chapéu x1, mais beta 2 chapéu x2, até beta k chapéu xk, tudo bem, pessoal? Então, nós temos aí k mais uma estimativas do método de mínimos quadrados ordinários, né? Escolhidas, né? Elas vão ser escolhidas de forma a minimizarmos a soma quadrática desses resíduos, tudo bem? A grande diferença, pessoal, é que agora, quando nós substituímos o U chapéu ao quadrado, nós temos outra especificação para a regressão, já que envolve mais variáveis, e na hora de derivarmos as condições de primeira ordem, notem, nós vamos ter aí k mais uma derivadas, tá? Então, você vai ter em relação a beta 0, em relação a beta 1, beta 2, até o beta k. Então, o nosso sistema de condições de primeira ordem, ele fica muito maior e ele fica mais complicado de ser resolvido. Mas, lembrem-se que mesmo assim, existe solução analítica. O que eu quero dizer? A gente pode, né, calcular isso na mão. Dá muito trabalho, mas a gente pode fazer sem grandes problemas, tá? Basta que nós resolvamos aí o nosso sistema de equações lineares. Tudo bem, pessoal? Então, né, ao resolver o sistema, nós vamos ter um vetor beta chapéu que vai conter todos os betas, tá? Quando eu represento aqui, pessoal, mínimo, né, dessa soma dos quadrados aqui dos resíduos com um beta chapéu, notem que esse beta não tem 0, não tem 1, não tem nada. Eu uso esse termo aqui, beta chapéu, para generalizar que eu estou estimando todos os betas possíveis aqui da minha regressão. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, essa regressão aqui, gente,
múltipla, né, onde eu tenho y sendo explicado por diversos valores de x, ela pode ser também escrita em termos de variação, né? Quando eu quiser entender como cada variável afeta y, né? Então, por exemplo, eu coloco aqui a variação de y chapéu, ela vai ser igual à variação, né, de x1 vezes beta 1, mais a variação de x2 beta 2 até a variação do meu xk em relação, né, a beta chapéu k, tudo bem? Se eu quero saber quanto, né, uma variação em x1 afeta o meu y chapéu, supondo aí que todas as outras variáveis se mantenham constantes, então o que eu estou falando? Ceteris paribus, né? Eu estou com um problema que eu vario somente x1 e do x2 até o xk eles ficam todos, né, constantes. Então a variação do x2 até o xk é zero para todo i diferente de 1, né? Então 2, 3, 4 até o k, o ceteris paribus, né? O tudo mais constante aqui nesse caso é isso. Eu anulo a variação das outras e falo que o x1 está variando aí sozinho, beleza, gente? Nesse caso em que eu anulo as outras, né, uma variação em x1, né, multiplicado por beta 1 chapéu, ela vai me dar o quanto o y chapéu vai variar, né? Essa, né, é a interpretação direta e muito similar ao que a gente fez no caso da regressão simples. A diferença é que eu preciso, né, escolher os outros x, né, a variação deles como zero para garantir, né, esse tudo mais constante, tá? Então o poder, pessoal, da análise, né, de regressão múltipla é que ela vai nos permitir fazer, né, uma interpretação da interação entre esses x e y em um ambiente que não é experimental, tudo bem? O que os cientistas naturais são capazes de fazer em um ambiente controlado de laboratório, a gente vai fazer aqui utilizando, né, esses ceteris paribus, que é o quê? Mantendo-os de mais constante. Então a gente tenta controlar, de certa forma, as outras variáveis e analisar o efeito de cada x sobre y quando tudo mais está constante, tá? Então é uma tentativa nossa de se aproximar a um experimento, né, uma lógica experimental, sem ter que realizar, tudo bem? Vamos supor aqui, pessoal, que a gente tem y como salário, x1 anos de estudo, x2 idade, até o xk experiência, entre outras. E aí eu quero saber o seguinte: quanto que anos de estudo afeta salário? Mas se eu tenho que outras variáveis afetam salário, o que eu deveria fazer para um experimento? Eu deveria pegar dois grupos de pessoas, né, com a mesma idade, com a mesma experiência, com todas, né, as outras variáveis equivalentes e fazer o seguinte: um grupo vai ter acesso à educação, o outro não. Esse grupo que teve acesso à educação, quanto que ele passou a ganhar mais de salário em relação ao outro grupo? A gente não pode fazer isso em economia, vocês concordam comigo? A gente não pode brincar, né, com o ser humano desse tanto. Não dá para fazer do ambiente social um experimento. Então, para tentar ter uma ideia parecida, o que a gente faz? A gente controla, a gente vai falar assim, olha, eu tenho um grupo de pessoas, né? Algumas estudaram, outras não. A gente tem uma amostra bem representativa da realidade. Eu quero saber quando, né? Todas as outras variáveis aqui desse grupo se mantêm constantes, né? Não variam, elas são zero em termos de variação. Se eu aumentar um ano de estudos aí, em média, quanto que eu espero que o salário aumente? Tudo bem? É uma aproximação, né, dessa lógica experimental para a gente tentar compreender como cada variável pode afetar, né, a nossa variável dependente y, tudo bem, pessoal? Então, às vezes, né, a gente quer alterar mais de uma variável independente ao mesmo tempo, para tentar encontrar o efeito resultante na variável y. Isso pode ser facilmente executado nesse exemplo anterior, né? Basta que a gente aplique os ceteris paribus para as outras, tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui o salário, x1 é educação e x2 anos de experiência, tudo bem? E as outras variáveis, idade, sexo, região, entre outras, tá? E aí eu quero saber como, né, um ano a mais de estudo e um ano a mais de experiência afetam o salário, né, conjuntamente. O que eu faço, pessoal? Eu escolho, né, a variabilidade das outras como zero e aplico, né, a minha variância de x1 aqui e a variância de x2 aqui. Desculpa, não é a variância, né? É a variação, beleza? Aplico a minha variação. Olha, os anos de estudo aumentaram em 1 e a experiência também aumentou em 1. Quanto eu espero que o y, né, varie? Se ΔX1 é 1 e ΔX2 é 1 também,
A minha variação em y chapéu vai ser beta 1 mais beta 2, tá? Então eu posso fazer isso que está no segundo parágrafo, que é um efeito conjunto, né, de outras variáveis em relação a y, dado que eu mantenho as demais sob controle, assim por dizer, pessoal. Beleza? Né? Parcialidade, então, do estimador MQO. Quando a gente aplica o MQO, pessoal, a gente não precisa conhecer as formas explícitas para os beta chapéu J. Tudo bem que vão resolver o sistema, né, visto anteriormente. No entanto, né, para certas derivações, essas fórmulas explícitas elas podem ser úteis, tá? Como eu falei para vocês, quanto mais k variáveis x você tiver, mais complexo vai ser a solução do sistema. A gente vai ver que no software, matricialmente, né, como ele vai tratar, e a gente vai ver no último tópico, isso é feito no estalar de dedos, é muito rápido. Então, o que isso significa, né? Que a gente não precisa ficar decorando fórmulas, né, para esses betas aí 3, 4, 5, 10, 15, tudo bem? Em alguns casos, é interessante para a gente ter uma ideia, uma intuição, mas no geral o software vai fazer isso para a gente, tá? Eu quero que vocês saibam bem o caso em que uma variável x afeta y e esse caso aqui que eu vou passar, que é a primeira extensão em que a gente tem k igual a 2, tá? Então, ao invés de ter somente um x1 afetando y, eu tenho um x2 também, tá? Nesse caso, eu vou fazer a derivada para vocês verem como uma variável a mais já torna o problema muito mais complexo, né? Mas como a gente pode aqui solucioná-lo de forma relativamente tranquila, tá? Então, nesse caso, pessoal, né, em que nós temos duas variáveis x, a gente vai ter esse sistema aqui com três variáveis, tá? Quando eu ponho as condições, né, de primeira ordem, né? A esperança do erro é zero, esperança de x1 vezes o erro é zero e de x2 vezes o erro é zero. Notem que eu estou partindo aqui das condições ótimas que a gente mostra lá no capítulo anterior e que valem para esse caso também, tá? Então, a minha esperança do erro é zero e cada variável multiplicada pelo erro tem que ter valor esperado zero também. Antes a gente tinha só um x, então era E de xu. Agora a gente tem E de x1u e E de x2u. Tudo bem? Então eu passo a ter três, né, condições, três hipóteses ótimas para igualar a zero. Beleza, pessoal? Ok. Então eu vou trabalhar essas três hipóteses, como a gente vai ver aqui, tá? Para a primeira equação, eu posso passar, né, o somatório n para cada um desses termos e eu vou achar, né, aquela nossa primeira condição clássica da média, né? Se eu substituir x1 pelo seu valor da média e x2 pelo seu valor da média, eu vou ter que obter, né, dados beta chapéu estimados, o meu valor médio de y, tá? Essa aqui é a primeira condição. A segunda, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa primeira e vou substituir nessa segunda equação. Tá? Então, eu substituo o meu beta zero utilizando, né, essa identidade aqui. E aí eu vou manipular isso, né, até eu chegar nessa expressão. Tá? Eu substituo aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu fazer passo a passo com vocês. Tá? Olha, yi menos y barra, eu vou isolar. O meu beta 1 x1 barra, ele vai ser junto, né, com o meu beta 1 x1. E o meu beta 2 x2 barra vai juntar com o meu beta 2 x2. Tá? Eu vou separar aqui em termos de valores de desvio, tá? O valor médio, né, e a variável aleatória, tudo bem? Aí eu pego, né, aqui tem beta 1 nos dois termos, eu isolo, né, o beta 2 eu faço a mesma coisa, e a gente vê, né, que a gente vai poder reescrever aí o beta 1 de uma forma, tá? Então notem que o nosso beta 1, ele vai ficar com essa expressão aqui com dois termos, tá? Esses dois quocientes de somatórios, tá? Quando eu trabalho essa equação, né, aí eu multiplico aqui, passo dividindo, eu vou chegar nessa identidade. E aí agora para a última, né, eu vou fazer um exercício similar, né, substituindo o beta zero pelo valor da primeira, né, vou isolar e vou encontrar também uma especificação parecida, né, com essa segunda, mas não necessariamente igual, tá? Vocês notem aí, né, que muda um pouco, né? Na primeira é x1 e beta 2, né? Na segunda é x2 e beta 1. Então ela dá uma leve mudada, né? Até porque a equação é distinta, né? No terceiro problema, na terceira igualdade que a gente vê aqui, tá? Essas duas equações são diferentes. Beleza, achei isso, pessoal. Agora que começa a ficar complicado. Eu tenho a primeira, eu tenho a segunda, né? Que eu já usei a primeira, e a terceira
eu vou substituir agora essas aqui uma dentro da outra, tudo bem? Então, no meu beta 1, eu vou substituir o beta 2 com essa igualdade aqui. E aí eu jogo ele aqui dentro e vou trabalhar essa quantidade aqui enorme de somatórios, tá? Vou passar aqui, né, a subtração, vou multiplicar o que tem que multiplicar e vou chegar nesse termo aqui gigantesco que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Notem que é simples, tudo bem? Por mais que pareça, né, muito feio, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando esse quociente aqui, x1, x2 menos x2 barra sobre x1, x1 menos x1 barra, por esse termo aqui e depois por esse, tá? Beleza, gente? Então, eu multiplico por esse, depois por esse. Esse primeiro ele fica sozinho, né? Já que ele não está multiplicando ninguém. E eu pego o quê? Eu pego a subtração desse termo aqui, né? Entre os colchetes vezes esse termo, que vai dar isso, e desse segundo termo vezes esse, né? Que vai dar isso daqui, né? E notem que esse sinal de menos no primeiro termo ele fica negativo, e no segundo, menos com menos vai dar mais. Tudo bem, pessoal? É só uma multiplicação. Parece grande, parece feio, mas é uma multiplicação de quocientes que eu estou fazendo aqui, tá? E aí, pessoal, eu posso reescrever toda essa expressão de uma outra forma, tá? Como a covariância e as variâncias. Eu vou ver que todo esse termo equivale a covariância de x1 com y sobre a variância de x1 menos covariância de x2y vezes covariância de x1 e x2, né, sobre, né, o produto das variâncias de x1 e x2 mais, né, o beta 1 vezes aí covariância de x1 e x2 ao quadrado sobre o produto das variâncias de x, tá? Novamente, notem, né? Eu tenho beta 1 aqui e beta 1 aqui. O que a gente quer fazer? A gente quer escrever beta 1 como uma função dos dados amostrais. Eu vou isolar esse beta 1, né? E vou chegar nessa igualdade aqui. Eu passo ele aqui subtraindo, né? Depois divido. Então, a gente vai chegar nessa igualdade aqui para o beta 1. Tudo bem, pessoal? Que se nós quisermos expandi-la, né, passar, já que tem um quociente dividindo aqui esse termo, eu posso passar ele ao contrário, multiplicando cada um desses dois. A gente vai ter, né, essa igualdade gigante aqui e vamos poder ainda, né, trabalhá-la, né, porque a gente vai ter coisa para cortar nesses dois casos e vamos conseguir resumi-la dessa forma aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, vocês estão vendo, né, que a gente tem aí várias etapas, né? Mas o que eu faço? A mecânica, né, é o quê? Eu pegar as condições ótimas, né, as hipóteses, né, e ir trabalhando elas algebricamente, tudo bem? Fazendo passo a passo aí, até chegar em um termo que eu não consigo mais trabalhá-lo. Tudo bem? Ele tem uma diferença em cima, uma embaixo. Aqui eu já dei uma travada, eu tenho que ter essa expressão. Então, o meu beta 1 chapéu ele vai ser a covariância de x1y vezes a variância do x2, menos a covariância de x2y vezes a covariância de x1 e x2. Isso tudo dividido pelo produto das variâncias das variáveis independentes, menos a covariância delas ao quadrado. Beleza, pessoal? Isso só para o beta 1. Tudo bem? Para o beta 2, que a gente viu lá, ó, aqui, o beta 2... ele vai ser essa expressão que depende do beta 1. Então, eu vou substituir aqui o beta 1 e trabalhar para achar o beta 2 também, até eu ter uma especificação aí, né, que eu não consiga mais manipular algebricamente, tá? Então, notem a trabalheira e a complexidade que dá quando eu incluo uma variável a mais. Eu saio de x1 e vou para x2, tá? Eu estou incluindo só duas. Imagina para 10 variáveis, para meia dúzia de variáveis, tudo bem? A quantidade de manipulações até eu conseguir isolar o beta, né? Nesse caso aqui, só em função de x e y, é muito grande, tá? Dá uma trabalheira enorme, tá? E aí vai ficando cada vez mais inviável você achar esses valores na mão, manualmente, tá, pessoal? Por fim, eu quero mostrar para vocês, né, que toda essa, né, derivação aqui, para o caso de duas variáveis, ela poderia ser reescrita também, né, de outra forma, né? Quando a gente define aí, né, o que a gente chama de coeficiente parcial, tudo bem? De efeito parcial, tá? Então vamos ver nessa forma mais simples para apresentar esse estimador, né? Definindo o quê? x1, pessoal, ele vai ser x1 chapéu mais um R1 chapéu, tá? Então eu estou quebrando meu x1 em um valor estimado e um erro. Considerando que esse erro R1 aqui, chapéu, ele é o resíduo
de uma regressão de x1 sobre x2, tá? Então, o meu x1, ele vai ser o quê? O valor predito x1 chapéu mais o resíduo de quando eu faço a regressão de x1 sobre x2. Por que o resíduo, né? Porque quando eu faço que o y é x1 e o meu x é o x2, o resíduo é tudo aquilo que afeta x1, exceto x2. É como se fosse um valor descontado, tá? Líquido de x2, assim por dizer. Então, eu estou explicando aqui o meu x1 com base na sua, né, estimativa, na sua previsão ou projeção, mas tudo aquilo, né, que poderia afetá-lo por meio do resíduo. Beleza, pessoal? Quando eu faço essa igualdade, eu posso, né, substituir nas condições de primeira ordem aqui, que são essas três, essa igualdade, né? Tudo bem? E essa igualdade aqui dentro, tá? Se eu multiplicar esse x1 chapéu mais r1 chapéu, né, pela regressão, eu vou chegar numa especificação dessa, que é o x1 chapéu mais r1 chapéu vezes o erro, tá? E aí eu sei o que, pessoal? Como x e erro são não correlacionados, né? Se eu passo para cá multiplicando, esse termo x1 vezes o 1 ele vai ser zero, ele vai ser anulado, e eu vou ter simplesmente, né, o valor médio de R1 chapéu vezes o erro chapéu como igual a zero, tudo bem, pessoal? E aí, né, é como se eu estivesse achando a segunda condição, tá? Nesse caso, eu vou substituir nessa condição o U pelo valor da regressão. E vou fazer as mesmas manipulações algébricas, né? Vou abrir e passar multiplicando, né? Quando eu passo aqui, por exemplo, o R1 e o X2, ele vai ser zero. Por quê? Porque o R1, ele provém de uma regressão de X1, X2 e R. Como eu falei, X e o termo de erro não pode ser correlacionado. Então, X2 e R1 não podem ser correlacionados. Então, eu posso aqui estabelecer o quê? Que a média de R1, X2 é zero também. E aí eu chego, né, eu saio dessa expressão com 4 termos para essa aqui com 2 e isolo o meu R em relação a y menos beta1 x1. Tudo bem? Prosseguindo, né, ainda nesse termo aqui que eu estou trabalhando. Se eu substituo o meu x1, né, aqui por x1 chapéu mais R1 chapéu, que é o que eu defini lá no início do problema, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui no lugar de x1 e vou trabalhar também. Notem que, né, por mais que seja mais simples e mais direto, eu faço uma substituição recursiva de tudo aquilo que eu estou achando, tá? Então vai dar trabalho também do mesmo jeito, tá? E aí eu abro esses termos em 3, né? Tudo bem? Dessa seguinte forma, né? E aí, considerando o R1 chapéu como os resíduos da regressão x1 sobre x2, né? A gente tem lá que a gente viu que o valor médio de R1 vezes x1 é zero. E esse resultado ele vem de onde, Michel? Ó, ele vem aqui de trás, tá? A gente achou que o valor médio, né, do x1 vezes os seus resíduos, ele vai ser zero, tá? Beleza. Aí eu utilizo isso daqui e faço o quê? Anulo esse segundo termo. Então eu fico só com o primeiro e com o terceiro ao quadrado aqui, tá? Esse resíduo 1 tá ao quadrado. E aí eu acho essa nova igualdade. E aí, por fim, né, dela eu isolo o meu beta, já que eu vou ter o beta 1 em função desses resíduos, né, que é como se fosse uma parcialidade, e do y, tá? Então, eu poderia escrever aí o meu beta 1 como o somatório de R1 chapéu y sobre o somatório de R1 ao quadrado chapéu. Novamente, considerando R1, né, como os resíduos de uma regressão de x1 sobre x2, né? Notem que nessa igualdade o R1 faz parte de x1, mas aqui ele é obtido como resíduo da regressão de x1 sobre x2. Tá bom, pessoal? Então a gente poderia chegar numa fórmula muito menor, né, e muito mais compacta, mas que dá um trabalhinho também, né? Um pouco menos do que o anterior para a gente encontrar, tá? Relembrando aí que o R1 ele é obtido dessa regressão aqui, tá? Isso vai significar para a gente o quê, pessoal? Qual que é a diferença dessa fórmula, né, para essa gigantesca aqui? Além dela ser mais simples, né, entre aspas, de derivar, ela vai significar que somente uma parte de x1 que não é correlacionada com x2, tá? Porque, olha, se x1 é alfa x2 mais um resíduo, essa parte aqui do x1 que não está relacionada com x2 que eu estou usando.
né, ela vai ser relacionada com y, tá? Logo, né, a gente está estimando o efeito de x1 sobre y descontando o x2, tá? Por quê? Eu tenho o efeito do x1 sobre y multiplicado aí pelo efeito de x1, né, descontando o x2, tá? Porque, olha, se você passar esse x2 para cá subtraindo, o R vai ficar a diferença entre x1 e α1, x2, tá? Então, é um efeito descontado, tá? Por isso que a gente usa, né, esse R2 como uma parcialidade, né? Como se fosse um efeito líquido, como eu falei no início para vocês. Beleza, pessoal? Ok, né? Então, mostrei para vocês o caso aí em que a gente tem, né, para estimar quando a gente tem duas variáveis explicativas só, x1 e x2. Se você aumentar esse k para 3, 5, 6, 10, fica cada vez mais complexo. Tanto se você fizer esse sistema de condições de primeira ordem, quanto se você quiser usar aí o critério de parcialidade, né, dos resíduos de uma variável sobre a outra, tá? Por quê? À medida que você tem mais variáveis, né, o efeito descontado do x sobre y, ele não vai envolver mais, né, uma regressão só dessa daqui, ó, do x2, né, descontando. Ele vai ter outras N variáveis que vão ter efeitos exclusivos, cruzados, isso vai ficando cada vez mais complicado, tudo bem, gente? Mas eu acredito que o caso em que nós temos duas variáveis, ele é importante para ilustrar não somente a complexidade, mas como a dinâmica das fórmulas, né, do beta, ela muda. Olha a diferença desse beta 1 aqui com duas variáveis para aquele beta 1 quando a gente tem somente uma. Tudo bem? A mesma coisa, né, aqui no caso em que a gente usa o efeito do resíduo parcial. Beleza, pessoal? Ok. Agora eu quero mostrar para vocês a diferença, né, em termos de beta da regressão múltipla para a regressão simples. Você poderia estar se perguntando o seguinte, Michel, se eu rodar um modelo, né, se eu estimar aí y em função de x1 e ter um beta 1, e depois eu estimar y em função de x1 e x2 e ter um beta 1 também, esses betas são iguais? Não, tá? Esses betas não vão ser iguais, com exceções de casos muito específicos, tá? Em geral, beta 1 chapéu, que é quando nós temos o x2, e o beta 1 tio, quando é somente o x1, eles vão ser distintos, tá? Em geral. Por quê? Porque considerando que x1 e x2 possuem relação, a gente tem aí, né, um efeito cruzado entre essas variáveis daqui, tudo bem? Então, se você tem x1 e x2 tendo um próprio efeito entre eles, esse valor do beta 1 vai ser distinto, né, dessa primeira regressão para a segunda, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês, né, como que isso ocorre. Vejam bem, né? Supomos que você vai estimar os dois modelos e você quer compará-los, tá bom, pessoal? Você estima o primeiro que tem o x2 e o segundo que não tem, tá? No caso do primeiro, a gente sempre vai trabalhar com chapéu e no caso do segundo, a gente trabalha com o tio, tá bom? E aí, né, a gente tem que existe uma relação entre x1 e x2 que ela poderia ser dado aqui por essa equação, tá? O x2 estimado, ele vai ser o quê? Um delta 0 chapéu mais o delta 1 chapéu de x1, tudo bem? Então, a gente teria um efeito cruzado entre as nossas variáveis independentes, tá? Considerando esse efeito, pessoal, o que a gente pode fazer, né? A gente pode substituir, né, o x2 pelo quê? x2 chapéu, tudo bem, pessoal? Então, esse valor que existe uma relação entre o 1 e o 2, eu poderia substituir o x2, né, pelo x2 chapéu, que é uma estimativa dele. E aí, na minha primeira equação, na primeira regressão, né, eu vou fazer o quê? O x2 eu vou substituir por esse termo. Vejam bem, tá? Que é com chapéu. Quando eu substituo, pessoal, eu vou ter agora o y chapéu em função do beta 0, beta 1, beta 2, mas a variável aqui é só x1, tá? Quando eu substituo o x2 como uma função, né, de x1, eu substituo ele. E aí notem que engraçado, reescrevendo, tá, o beta 0, né, somado com beta 2 vezes o delta 0, e agora o beta 1x1 somado com beta 2 vezes delta 1x1, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou passando a distributiva nesse termo, abrindo e isolando. Quem é só constante fica junto, né? Beta 0 e o beta 2 delta 0, e quem é variável também fica junto. Beta 1x1 e o beta 2 delta 1x1, tá? Notem que engraçado, quando eu faço isso, eu reescrevo essa primeira regressão somente em função do x1.
E aí, nesse caso em que eu considero o x2, vejam, o meu coeficiente a ser estimado para o efeito de x1 sobre y, ele envolve beta1, beta2 e o delta1, tá? Então, essa é a principal diferença. O que eu vou falar? Olha, se eu tenho y em função de x1, eu posso sair desse termo meio feioso aqui e passar para o de baixo, tudo bem? Eu posso substituir essa soma aqui por beta 0, né? Tio, e essa segunda aqui pelo quê? Por beta 1, tio, tá? Então, o meu beta 1 tio, ele vai ser uma função do beta chapéu. Essa que é a grande diferença, vocês estão vendo? Quando eu manipulo o meu beta 1 tio, que é quando eu considero somente o x1, ele é uma função diretamente, né, da minha segunda variável dos betas chapéu. Vejam bem, o meu beta 1 tio ele vai ser o beta 1 chapéu mais o beta 2 chapéu vezes o delta 1 chapéu. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que se eu estimar um modelo com duas variáveis e somente com uma, esse beta 1 tio ele é diferente do beta 1 chapéu. A gente está vendo pela manipulação que o beta 1 tio ele vai ser o beta 1 chapéu mais um termo aqui que envolve o segundo beta e a relação entre x1 e x2. Tudo bem, pessoal? E aí, nesse caso, é o que eu falei para vocês. Beta 1 tio é diferente do beta 1 chapéu, vocês estão vendo aqui, né, diretamente, porque tem um termo somado. Exceto quando, né? A gente tem duas situações. Quando que o beta 1 tio e o beta 1 chapéu vão ser iguais nessas estimações? Se o seu beta 2 é 0 ou se o seu beta 1 é 0. Tá? Porque se um desses dois termos aqui for 0, você vai cortar e beta 1 tio é igual ao beta 1 chapéu. E aí, quais são essas situações em que cada um é 0, pessoal? Ó, se o meu beta 2 chapéu é 0, significa que x2 não afeta y. Tá? x2 não afeta y. Então, se x2 não serve para explicar y, as estimativas aqui, incluindo ou não x2, elas vão ser iguais para o beta 1. Tá? Já o outro caso vai ser quando o delta 1 chapéu é 0. E se o delta 1 chapéu for 0, significa que x2 e xy não têm relação. Tá? Eles não são correlacionados na amostra. Então, somente em dois casos a gente vai ter igualdade entre esse beta 1 tio e o beta 1 chapéu. Quando o x2 não afeta y ou quando x1 e x2 não têm nenhuma correlação. Beleza, pessoal? Tudo bem? Se esses dois casos não ocorrem, a gente pode afirmar tranquilamente que o beta 1 tio é diferente do beta 1 chapéu. Ou seja, colocar uma variável a mais vai fazer diferença na nossa estimação do efeito do x1. Tá? Essa que é a grande questão. Tá? E aí eu quero mostrar para vocês também, né, algumas coisas que a gente viu, né, no próprio capítulo anterior para quando a gente tem somente uma variável x. Que é o quê? A soma dos quadrados aí e o R2, tudo bem? Ou o grau de ajuste. Da mesma forma que lá no capítulo anterior, pessoal, a gente queria saber quão bem x explica y, né? O poder de explicação. Aqui, quando a gente tem um conjunto de x, a gente também quer saber, né? Quanto esse conjunto de x, né? Esse conjunto de variáveis independentes que eu escolhi explica variações no meu y. E aí a gente vai fazer a mesma mecânica, né? O y, ele vai ser o seu valor estimado mais um erro, né? Não é à toa que, se eu passar esse y chapéu subtraindo, eu tenho o termo de erro, que nada mais é que o y observado menos o y chapéu, né? Estimado, que a gente viu na aula anterior, tá? E aí a gente vai definir da mesma forma, soma dos quadrados total, soma dos quadrados explicado e a soma dos quadrados dos resíduos, tá? Todas as equações são iguais. Quadrados totais, né, é y menos y barra, que é a média ao quadrado. Explicado é o y chapéu menos a média. E os resíduos é o y menos o y chapéu ao quadrado. Tudo bem, pessoal? É a mesma coisa. Assim como o R2 a gente obtém da mesma forma também. O R2, né, ou o poder de explicação, vai ser o quê? A soma dos quadrados explicada sobre a soma dos quadrados total. Como eu falei para vocês, né, SQT vai ser igual à soma de SQE com SQR. A gente poderia aqui reescrever o SQE como SQT menos SQR e T, né? Que o R2 ele pode ser dado tanto em relação ao SQE sobre o SQT como 1 menos SQR sobre o SQT. Tanto faz. Esse termo e esse são equivalentes, tem que dar o mesmo resultado.
Beleza, pessoal? Tá. Outra forma agora que a gente tem de calcular esse R2 é fazendo isso daqui, pessoal, tá? Ele pode ser o quadrado, né, do coeficiente de correlação entre o y e o valor predido pela regressão, o y chapéu, tá? Então ele seria o somatório de yi menos a média vezes y chapéu menos a média do y chapéu, isso tudo ao quadrado, sobre o quê? Sobre o produto, né, quadrático desses termos, tá? É só uma forma diferente da gente calcular. Mas notem que, tanto nessa forma como nessa aqui, a gente precisa primeiro estimar a regressão para depois calcular o R2, tudo bem? Independente da maneira que você estiver adotando. Beleza, pessoal? Só que o nosso R2, né, o grau de ajuste, nessa especificação que a gente viu no capítulo anterior, ele vai ter alguns problemas, né? Como a gente vai ver nesse slide aqui. Um dos problemas é, ele nunca vai cair quando a gente adiciona outra variável independente, né? Ou seja, à medida que a gente coloca mais x, ele vai só aumentar. E isso vai ser um problema. Por quê? Como eu falei para vocês, existem casos, né, em que o x2 não afeta y, tá? Onde, né, o beta 2 vai ser zero. Poxa, mas nesses casos, se eu estou incluindo uma variável que não importa para explicar y, o R2 vai aumentar? Isso é um problema grave para a gente, tudo bem? Por quê? Eu quero que eu tenha variáveis x que são boas para explicar y. Eu não quero pôr variáveis sem sentido e aumentar o meu R2. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho lá o salário sendo explicado por anos de estudo, né, e experiência, tá? E eu tenho um R2 lá. Para esse R2 que a gente viu dessas fórmulas, se eu colocar uma variável totalmente sem sentido, por exemplo, consumo de sorvete da pessoa, ele vai aumentar o R2, mesmo que ela não seja, né, estatisticamente significativa para explicar o salário. Né? Faz sentido eu pensar que o salário da pessoa é explicado pelo que ela consome de sorvete? Nenhum. Tá? E mesmo assim, para esse R2 que a gente está vendo, eu adicionar variáveis que não fazem sentido vai aumentar. Poxa, isso é um problema gravíssimo, tudo bem, pessoal? E aí, para tentar, né, contornar isso, né, como ele não é uma boa medida, uma medida confiável do ajuste, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular econometricamente, né, o que os desenvolvedores do método colocam como R2 ajustado, tudo bem? Então eu pus até em letras maiúsculas aqui. O R2 vai ter essa fórmula, o R2 ajustado vai ser um pouco diferente. E aí qual que é a grande vantagem do R2 ajustado? Se eu incluir uma variável sem sentido, o R2 não vai aumentar. Essa que é a lógica, tudo bem? Por quê? Porque ele vai entender, o modelo estatisticamente vai entender que eu estou incluindo uma coisa ali que não ajuda a explicar Y. Então, ele não vai aumentar o poder de explicação do meu conjunto. Tudo bem, pessoal? Então, esse R2 ajustado aqui ele vai ser fundamental para a gente interpretar. Beleza? Ok. Tá? Vamos passar então agora para o valor esperado, né, dos estimadores MQO e a variância desses estimadores. Da mesma forma que eu mostrei para vocês, né, no capítulo anterior, que existe uma distribuição amostral para o valor de beta, né, que a gente está interessado, a gente tem então um valor esperado para esse beta e uma variabilidade. Tudo bem? E aí a gente vai agora voltar para aquelas hipóteses RLM, né, da regressão linear, né, do modelo de regressão linear. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente vai fazer alguns ajustes nas primeiras 4, tá? Quando a gente tem um MQO, né, para o modelo simples, né, da regressão simples com somente um x, a gente elencou aquelas 4, né, especificações. No caso de regressão múltipla, a gente vai fazer alguns ajustes, tá? A primeira, ela continua. O modelo populacional deve ser linear nos parâmetros. A segunda também, a amostra deve ser aleatória, tá? Aqui a gente tem que a média condicional do erro deve ser, né, mas agora condicional a todas as variáveis x igual a zero e principalmente nessa quarta aqui, pessoal, tudo bem? Deve existir, né, variação nos x e as variáveis explicativas não podem apresentar combinação linear perfeita. Essa quarta muda aqui consideravelmente. Então, além de ter que os x, né, que a gente está considerando aqui, tem que variar, né? Porque não faz sentido você tentar explicar variações de y com base em algo constante. A gente não pode ter uma combinação linear perfeita. O que isso quer dizer, né? As suas variáveis aqui no caso, né? Vou pegar o exemplo, né, de 2 variáveis somente para a gente tentar entender.
x1 e x2, tá? Essas variáveis não podem ter uma combinação linear, o quê? O que isso quer dizer? x1 e x2 não podem ter correlação de -1 ou +1, né? 100% perfeita, né? Então, por quê? A combinação linear perfeita, pessoal, é quando x1 é, por exemplo, 2 vezes o x2 ou 3/5 do x2, né? Então, quando a gente mede a correlação, a gente vai ter um coeficiente perfeito de -1 ou +1. Se x1 e x2 tiverem combinação linear perfeita, a gente não consegue estimar, tudo bem? Os nossos valores de beta. Então, essa é uma hipótese que adiciona ao RLM4 e vai fazer diferença para a gente. Tudo bem? E aí, no caso, para essas hipóteses aqui da regressão múltipla, se a gente respeita essas 4, a gente consegue garantir a mesma identidade da aula anterior, que o valor esperado do meu beta-chapéu ele vai ser igual ao valor populacional. Então, a minha estatística amostral vai convergir para o parâmetro populacional, tá? A gente tem a mesma identidade no caso das 4 primeiras hipóteses, tudo bem? Mas notem que existe uma diferença, né? Principalmente da terceira e majoritariamente na quarta, tá? Existe um ajuste do que a gente está procurando aqui em termos de hipóteses, tá? E aí, pessoal, eu quero fazer 2 colocações aqui, né, muito importante para vocês guardarem, né? Incluir variáveis irrelevantes em um modelo, tá? Primeira pergunta, o que acontece se a gente inclui uma variável não significativa, né, que não tem relação com y, na nossa regressão, tá? Então, o que eu falei para vocês aqui, se eu incluo um x2 que não afeta y, o que acontece? Ele não afeta a nossa estimativa dos betas, tudo bem? Então, os nossos betas estimados continuam não viesados. Então, essa igualdade aqui, adotando as 4 primeiras hipóteses, ela se mantém, né? O valor esperado do beta-chapéu é igual ao valor do beta populacional, tá? Isso aqui, pessoal, para todo J, né? De 0 até K. O que isso quer dizer? O beta 0, beta 1 até o beta K, essa igualdade vai ser válida, tá? Mas e se, né, um caso oposto, se a gente exclui uma variável que é importante, tá? Olha só, então a primeira pergunta que eu fiz para você é incluir algo que não tem importância, como lá o consumo de sorvete para explicar salário. O que a minha resposta dá é, beleza, você está incluindo uma variável, né, que o R2 ajustado não vai mudar, e os seus betas das variáveis que importam, como anos de estudo e experiência, eles não vão ser viesados, eles continuam convergindo para o parâmetro populacional. Mas agora, e no outro extremo, se eu excluir uma variável que importa, né? Então, na minha regressão explicando salários, eu tenho educação e experiência. Vamos supor que eu omita a educação. Eu tire essa variável simplesmente e estime o modelo somente com experiência, tudo bem? Nesse caso, pessoal, em que eu excluo uma variável que é importante para explicar y, eu vou ter viés, tá? Por quê? Porque o valor do beta-chapéu ele vai mudar e ele vai desviar daquele valor populacional, tá? Então, notem uma conclusão importante que a gente está tendo aqui. No caso da regressão múltipla, e não tínhamos no capítulo anterior. Se eu excluo uma variável que importa, eu vieso o beta daquela que ficou. Isso é fundamental para principalmente representar para vocês a importância de você escolher com cuidado, de forma adequada, os x que você está usando. Porque se você deixa de pôr uma variável, você vai incorrer em viés. E isso vai ser um problema sério, tudo bem, pessoal? Então, né, muitas pessoas acham que, como a gente vai ver, né, computacionalmente, né, toda essa matemática, toda essa teoria densa que eu estou passando para vocês é assim, instalar de dedo, sai todos os betas estimados, sai a inferência, sai tudo, a variância, né? Todos os valores, o R2 ajustado, o R2, sai tudo muito rápido. Então parece ser cada vez mais fácil, né, a gente executar essa metodologia. Porém, aí entra o papel do economista, né, e da teoria econômica. Se você não selecionar direito as suas variáveis x e você deixar de fora uma coisa que importa, o que você está estimando está errado. Você está chegando a betas viesados em que, então, o valor esperado de beta-chapéu é igual a beta-j, sem chapéu, isso aqui vai ser violado. Ao invés de igual, você vai ter um diferente. E se a gente não garante isso daqui, significa que a nossa inferência é ruim. Você está chegando a resultados imprecisos, tudo bem? Na verdade, você está chegando a resultados errados.
Imagina, você pode estar chegando a um resultado, né? Se você tirar lá no nosso exemplo ainda do salário, anos de estudo e experiência. Vamos supor que você tira anos de estudo. E aí você chega aqui, 1 ano a mais de experiência aumenta R$1.000 o salário da pessoa. Só que quando você coloca educação, esse valor cai para 200. Veja o viés que você está incorrendo. Você está saindo de uma coisa que o correto seria 200 e indo para 1.000. Você estaria superestimando uma variável. Então você estaria chegando a um resultado viesado, né? E na hora de interpretar, principalmente se você está querendo sugerir uma política pública, nossa, isso vai afetar muito aquele resultado esperado, tá? Por quê? Você vai colocar uma coisa em prática e vai ter um resultado diferente, né? Vai significar aí que você fez estimativas ruins, que você falhou na sua projeção, né, para a sua profissão, tá? Então temos que ter cuidado com isso, tá? Se você deixa de colocar uma coisa que importa, você vai ter viés, tá? E aí eu quero mostrar para vocês também matematicamente como que se dá esse viés ao omitir uma variável. Tudo bem? Vamos então a esse segundo questionamento, né? Porque o primeiro eu acho que ele é bem direto, pessoal. Se você inclui uma coisa que não tem pé nem cabeça, que não importa para explicar seu y, não tem problema, tá tranquilo. O R2 ajustado não vai aumentar e você vai ter uma noção, né? Você vai estimar um modelo com e sem consumo de sorvete. Você vai ver que o R2 não faz diferença e que aquela variável não é significativa, né? Quando a gente usar a inferência, você vai ver, né, que ela não está fazendo diferença, então você nem precisa colocar. Mas o problema é quando você deixa de colocar uma coisa que você não conhece. Isso que é aí que mora o perigo. Vamos supor, né, que você, jovem economista desavisado, vai lá e estima a sua regressão e não coloca uma coisa que a literatura sugere. Por falta de pesquisa, né, por falta, às vezes, de experiência com o método, você deixa de colocar, só que você nem está pensando naquele negócio. Aí que é o grande problema. Porque se você tem as variáveis e tira e coloca a variável, é mais fácil de você saber que ela importa. Mas e se você não está pensando naquela variável? É aí que mora o perigo, tudo bem? Porque quando você está ignorando uma coisa que existe e você não conhece, como que você faz para evitar essa situação, pessoal? Né? É difícil. Você precisa o quê? Ler mais, entender mais a teoria, procurar outros autores que fizeram aplicações empíricas, entender as variáveis, por que eles estão falando que elas são importantes, tá? Então, como vocês estão vendo, a econometria, né, ela é um método, um ferramental muito útil, mas ela envolve aí uma sensibilidade, né, e ela tem uma, digamos, uma responsabilidade do pesquisador muito grande, tá? Porque se você estiver sendo... como que eu posso dizer? Se você estiver ignorando, né, alguma coisa importante, você está entregando estimativas e resultados errados. E isso é muito complicado para a nossa profissão, tudo bem? Porque majoritariamente a gente está lidando com estimativas que envolvem muitas pessoas, muitos municípios, né, muitas empresas. Então isso é muito difícil, é muito complicado, né, de ser feito assim indiscriminadamente. Tudo bem? Então temos que ter cuidado, tá? Então o conhecimento da teoria é o que vai dar para nós economistas, por exemplo, um grande ganho em relação ao estatístico. Tá? É óbvio que uma pessoa que faz um curso superior de estatística ou de matemática sabe isso daqui muito bem, tudo bem, em termos formais. Mas como selecionar as variáveis, né, costuma ser uma coisa que a teoria elas nos dá, né, um insumo muito melhor para aquela pessoa que teve uma teoria macroeconômica, microeconômica, né, algo aí relevante. Tudo bem, pessoal? Então é lá na teoria que a gente vai beber da fonte, né, de informação para tentar ter, né, regressões o menos viesadas possível, tá? E aí eu quero mostrar para vocês matematicamente como que se dá, né, esse viés quando a gente tem aí o caso em que uma variável relevante está sendo omitida. Tudo bem? Você sabe que tem uma variável relevante e ela está sendo emitida, tá? Então, suponha que o modelo correto para y, ele tem x1 e x2, tá? Vamos fazer essa suposição. E vamos falar lá que, né, de forma inocente, alguém está estimando um modelo com y e x1 somente, tá? Vamos tentar mensurar o viés que você vai ter no beta ao omitir o x2, tá? Então a gente tem, né, que a gente viu lá que para esse beta aqui de baixo, pô, a fórmula é direta, a gente viu na aula anterior, né? A fórmula do beta 1, que é só x1 sobre y, é x1 menos a média vezes y dividido pela variância do x1, tá? Beleza, então você tem essa fórmula direta, né?
Agora, considerando, né, que o verdadeiro modelo seja beta 0, x1, né, beta 1 e beta 2, x2, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês o seguinte, lá na fórmula do beta 1 tio, que é o modelo errado, substitui no lugar de y o valor correto dessa regressão, né? Então, substitui x1 e x2. Olha aqui, no lugar de y eu pus beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais o erro, tá? E aí, o meu beta 1 tio vai depender, então, dessas duas variáveis, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Por que você está fazendo isso, Michel? Por que você está pondo aqui, nesse valor do beta 1 tio, o x1 e x2? Para mostrar a vocês a diferença que eu vou ter do beta 1 tio para o beta 1. Tudo bem? Quando eu substituo, então, esse y envolvendo as duas variáveis, eu faço, né, um produto aqui e desdobro, né, esses termos aqui em três grandes, né, somatórios, tudo bem? E aí, né, eu vou poder desmembrar o meu somatório, né, dessa forma, e vou passar o valor esperado. Tudo bem, pessoal? Quando eu faço o primeiro termo, ó, x1 menos x barra ao quadrado, e divido por isso daqui, vai dar o quê? Eu vou cortar e vou ter só o beta 1. Mas o beta 2 aqui com x1 menos x1 barra vezes x2 dividido, né, por x1 menos x1 barra ao quadrado. E nesse último caso, x1 e u, eles têm que ser o quê, pessoal? Eles têm que ser não correlacionados, porque é a minha variável independente o termo de erro. Então, isso aqui vai zerar. Quando eu tiver, então, a minha expressão vai ser beta 1 mais esse beta 2 e essa razão aqui de somatórios, tá? Como vocês podem ver. Se eu tirar o valor esperado, pessoal, ó, esperança do meu beta 1 tio, ele vai me dar o beta 1 populacional, que é o valor correto, mais beta 2 vezes, né, o produto, né, do desvio de x1 vezes o x2 sobre a variância do x1. Mas agora olhem uma coisa muito interessante. Eu estou numa equação aqui, num quociente, que eu tenho o desvio do x1 vezes o x2 sobre a variância do x1. Isso daqui está me lembrando qual fórmula, pessoal? A fórmula de um beta, mas onde ao invés de ter y, eu tenho x2. Então isso daqui, essa equação aqui de somatório de x1 menos x barra 1, x2 sobre somatório de x1 menos x barra 1, né, ao quadrado, ela é a fórmula que me dá o efeito de x1 sobre x2. Então, ele é um coeficiente delta 1, que a gente viu aqui atrás, ó. Olhem aqui. É o delta 1, é o efeito de x1 sobre x2. Tudo bem, pessoal? Então, quando eu chego nessa fórmula aqui, eu abro isso como um delta 1. Eu posso resumir todo esse coeficiente, tudo bem aqui, ó. O efeito de x1 em x2 é delta 1. Então, o meu valor esperado do beta 1 tio, quando eu não ponho x2, ele é o quê? Ele é o beta 1 populacional, que é o valor verdadeiro, mais beta 2 vezes o delta 1. Então, o meu valor, quando eu omito a variável, ele é o beta 1, que é o valor que eu queria, verdadeiro, mais esse termo aqui, esse produto. Esse produto aqui, pessoal, beta 2 vezes delta 1, chapéu, é o que a gente chama de viés da variável omitida. Por quê? A gente quer, né? Notem lá, lembrem-se lá da primeira. A gente quer que o meu valor esperado do beta chapéu seja só o parâmetro populacional. A gente não quer somar isso aqui com nada. A gente quer que ele converja para esse valor. No caso do viés, ele é o valor populacional mais o beta 2 delta 1 chapéu. Então é esse beta 2 delta 1 chapéu que eu vou chamar de viés, tudo bem, pessoal? E aí essa é a demonstração, né? Que quando eu omito o x2 da minha regressão, eu tenho um viés do tamanho que é beta 2 delta 1. Tudo bem? Então o fato de omitir uma variável que importa vai te gerar viés. O seu valor esperado do beta 1 tio menos o valor populacional, ele não vai ser zero, ele vai ser um valor que é dado pelo viés, tá? E aí a direção, né, pessoal, no caso de duas variáveis, ela vai depender, tá? Se o beta 2 for positivo e a correlação, né? Porque o que é esse delta chapéu 1? Ele é a relação entre x1 e x2. Se essa relação é positiva e o seu beta 2 é positivo, o viés é para cima. Se o beta 2 é positivo e a correlação negativa, o viés é para baixo, né? E aí, se o beta 2 é negativo, a correlação positiva, o viés também é para baixo.
E se tanto o beta 2 quanto a relação de x1 e x2 forem negativos, o viés é para cima, tá? Mas notem que, né, a correlação entre x1 e x2 e x2 e y, né, ela vai definir o viés no caso de duas variáveis, tá? E aí vai ter somente, né, de forma similar ao que a gente já viu, só existe dois casos em que você omitir uma variável não gera viés. Que é quando, pessoal? Quando x1 e x2 não têm relação ou quando x2 não é bom para explicar y, tá? Que são esses casos. Se x2 não pertence ao modelo e se x1 e x2 não são correlacionados. Então, são os mesmos casos que a gente viu aonde, gente? Que a gente viu, ó, aqui atrás, no caso da diferença entre a regressão múltipla e simples. O que eu estava mostrando para vocês aqui de forma, né, generalizada era um caso em que você omite uma variável x2. Então, a diferença dos estimadores vai ter esse termo de viés que eu mostrei para vocês, tá bom? A não ser que, se o x2 não afeta o meu y, então o beta 2 é zero e não tem viés. Se x1 e x2 não tem nenhuma relação, esse delta 1 é zero e eu também não tenho viés. Caso contrário, né? Se x2 importa ou se x1 e x2 têm correlação, aí você vai ter viés, tá? Então, essa é a forma matemática de ver por que quando o certo é essa de cima, se eu estimar sem o x2, esse beta 1 vai estar viesado, ele vai estar errado, né? Ele vai desviar do valor populacional por essa magnitude aqui, beta 2 vezes delta 1. Beleza, pessoal? Ok, né? E aí eu quero destacar para vocês que um caso mais geral, né? Onde a gente omita uma variável, mas ao invés de ter somente duas, você tem 5, 6, 7, ele é mais complicado, tudo bem? Você não consegue fazer uma tabelinha tão simples somente com 4 possibilidades, tá? Por quê? A direção do viés ela vai depender das correlações cruzadas entre todas as variáveis, tudo bem? E aí ele pode estar presente não só em um beta, como em vários, tá? Aí o caso se torna cada vez mais complicado. Mas o fato dele ser mais complicado não exclui o viés, essa que é a grande questão. Independente se você tem aqui x1 ou x2, né? E x2, ou se você tivesse x1, x2, x3, x4, x5 até xk, você vai ter viés se você omitir uma variável que importa. Independente de quantas variáveis, né, explicativas ou independentes você estiver trabalhando. Beleza, pessoal? Ok, tudo bem? Vamos para a variância do meu estimador, então, tá? No caso da variância, pessoal, a gente vai fazer um procedimento igual que a gente fez no capítulo anterior. A gente vai supor aí que a variância do erro é constante e homocedástica, tá? Então, a gente vai incluir uma quinta hipótese, né, que vai falar que a variância do erro, dado todos os x que você está trabalhando, é a mesma, tá? E aí, a gente vai falar que para a regressão múltipla, da hipótese 1 até a 5, né, a gente tem um estimador eficiente, né, e a gente vai chamar isso de hipóteses de Gauss-Markov, tudo bem, pessoal? Então, né, sobre as hipóteses de Gauss-Markov 1 a 5, a gente tem que o estimador é BLEU, Best Linear Unbased Estimator, tudo bem? Como a gente vai ver aqui para frente, né? Então, ele vai ser um melhor estimador linear não viesado, né? Mas se eu tiver somente do RLM1 até o 4, eu só posso garantir que ele não tem viés, tá? O caso, então, né, dadas as hipóteses de Gauss-Markov, a variância do beta-J ela vai ser muito parecida com o que a gente derivou na aula anterior. É o sigma ao quadrado sobre a soma dos quadrados totais, né, daquele valor xj, vezes 1 menos R2J. E aqui a gente inclui esse termo 1 menos R2, tá? A soma dos quadrados total do x a gente já viu, mas o R2J, pessoal, ele vai ser o poder de explicação da regressão de x de xj em função dos outros x, tá? Então, se eu tenho aí 10x e eu quero a variância do beta 10, esse sigma ao quadrado é a variância do erro, como a gente já viu. O SQTJ vai ser a soma dos quadrados totais do x10 e 1 menos R2J, o R2J vai ser o quê? O poder de explicação de x1 até x9, né, em função aí, explicando o meu x10, né? Então é o x10 em função dos outros x. Tudo bem, pessoal? Então notem algumas coisas aqui importantes, né? Quanto maior a variância do erro,
maior vai ser a variância do meu beta, tudo bem? Então, se o seu erro está variando muito, a sua estimativa de beta vai ser muito dispersa, né? Quanto maior a variância dos meus dados, né, o SQT e J, menor a variância do beta, tudo bem? E quanto maior, né, o poder de explicação dos X, né, sobre o XJ, tudo bem? Maior vai ser a variância do MQO. Por quê? Porque é 1 menos o poder de explicação. Então, se o seu R2, né, é alto, isso daqui vai o quê? Vai aumentar a variância, tá? Porque 1 menos algo, né, que seja alto vai dar uma coisa pequena e aí dividindo vai aumentar a variância do seu estimador, tá? Só alguns detalhes aí para a gente notar como a variância de beta responde, né, a esses 3 termos que a gente está usando, tá? Beleza. Novamente, né, agora vamos tratar a variância em modelos mal especificados, que eu quero mostrar para vocês, né? Vamos supor que o modelo correto tenha x1 e x2 e você está estimando aí de forma inocente, né, somente o x1. A variância para o seu beta, quando tem só o x1, ela é o sigma ao quadrado sobre a soma dos quadrados totais do x1. Já, né, para o modelo verdadeiro, ela vai ser o sigma ao quadrado sobre, né, o SQT aí do seu x1 vezes 1 menos o R2 de 1, tá? Então, ela muda, porque esse R2 passa a ser, né, o poder de explicação que x2 tem sobre x1. Então, a gente inclui um termo. Então, a própria variância vai ter problema quando a gente põe um modelo errado, tudo bem? Por quê? Porque a variância, né, do modelo errado vai ser menor do que a variância do modelo correto, tá? A variância do estimador é menor na regressão com variável omitida. Porém, né, a não ser que o beta 2 seja zero, essa regressão é enviesada, tá? Então, no caso da regressão em que você omite um x, você tem um beta 1 com menor variância, mas, né, você tem viés aí nessa questão. Você tem viés tanto no seu beta, né, quanto no valor dessa oscilação dele. Por isso, né, que a gente chega a resultados distorcidos, né? Contudo, né, à medida que a amostra cresce em direção ao tamanho populacional, né, que n tende a infinito, a variância do estimador tende a zero e essa diferença aqui vai ser menos importante. Beleza, pessoal? Ok. E aí, obviamente, né, por consequente, a gente tem o quê? A gente está falando aqui da variância do estimador e o sigma ao quadrado, que é o quê? A variância do erro dado os seus dados. Porém, novamente, como eu falei no capítulo anterior, aqui a gente tem um caso em que essa variância não é conhecida antes da gente estimar. E aí a gente vai precisar trabalhar o quê? Com um valor estimado dessa variância do erro, tá? Que no caso aqui, né, de muitas variáveis, de múltiplas, vai ser o somatório do erro ao quadrado sobre n menos k menos 1, que vão ser os graus de liberdade, tá? É muito parecido com o grau de liberdade que a gente vê em estatística, né? Só que lá é n menos 1. Por que aqui eu adiciono k? Porque lá na estatística a gente estava lá, eu quero os graus de liberdade só para a média. É uma estatística. Aqui a gente tem k variáveis, então a gente tem beta diferentes, né? Beta k diferentes valores. Você tem duas variáveis, são 2, 3, 4, então você tem que descontar o número de estatísticas que você está estimando também, tá? Então os graus de liberdade são o número de observações menos aquilo, quantidade de parâmetros, né, que você está fazendo inferência, que você está estimando. Beleza, pessoal? Finalmente, né, se a variância tem essa carinha, você pode, né, obviamente, calcular o desvio padrão como a raiz da variância. Tudo bem, pessoal? Ok, né? Então vamos lá agora que eu falei para vocês que a gente ia ver à frente, né? No caso do RLM1 até o RLM5, né? Que são essas hipóteses aqui que eu mostrei para vocês, ó, e que você tem as hipóteses de Gauss-Markov, a gente pode falar que o estimador é BLUE, é o melhor estimador linear, né? Não viesado, tudo bem? Então, Best Linear Unbased Estimator, tá? Melhor linear não viesado estimador. Tudo bem, pessoal? É o BLUE. Então, sobre essas 5, a gente tem o estimador aí mais eficiente possível, tá? Então, a importância do teorema de Gauss-Markov é que, quando a gente tem um conjunto padrão de premissas e ele se mantém, a gente não precisa procurar outros estimadores não viesados, né? Já que a gente tem aí que nenhum será melhor do que o OLS ou MQO, tá? Só uma coisa, pessoal. MQO frequentemente é chamado de OLS, tá? Por quê? Porque essa aqui é a sigla em inglês.
Para os mínimos quadrados ordinários, a gente tem ordinary least squares, tá? Então, OLS e MQO é a mesma coisa, tá? Só que aqui é a palavra, né, as iniciais em inglês, tá? De maneira equivalente, pessoal, se nos é apresentado um estimador linear não viesado, a gente sabe que a variância desse estimador é pelo menos tão grande quanto a variância do MQO. Né? Nenhum cálculo adicional também precisa ser feito. Por quê? Se essas 5 hipóteses são respeitadas, né, do RLM1 até o 5, que é o quê? Vamos voltar lá rapidinho só para a gente relembrar, tá? Primeiro lá é o quê? Modelo populacional linear nos parâmetros, amostra aleatória, média condicional do erro zero e deve existir variação em x e as variáveis independentes não podem ter combinação linear perfeita. Além disso, a gente adiciona o RLM5, que vai ser o quê? Homocedásticos para os erros, tá? Sobre essas 5 hipóteses, além da gente saber que ele é não viesado, né, a gente sabe, né, que a variância dele é mínima entre os concorrentes, tá? Se violar alguma dessas hipóteses, aí a gente já tem que procurar outros estimadores. Beleza? E por fim, pessoal, eu queria passar um tópico extra que eu acho de extrema importância para vocês, que é o quê? A representação matricial do estimador de MQO. Por que eu estou querendo dar, né, essa especificação e esse tópico? Porque vocês vão ver que todos os softwares, né, todos os programas estatísticos que vocês trabalharem, eles vão independente, né? Aqui eu sugiro muito vocês trabalharem com R, mas você poderia trabalhar com Python, com Gauss, com MATLAB, eViews, Gretl, tem várias possibilidades, né? Stata. Em qualquer um deles, pessoal, o programa vai trabalhar com a notação matricial. Então a forma de estimar os betas vai ser um pouquinho diferente, tá? Ela vai dar os mesmos valores do que se a gente aplicar essas fórmulas aqui gigantescas, né, que eu mostrei para vocês, ó. O beta 1, né, nesse caso de 2 variáveis, né, vai ser isso daqui, e se você estimar matricial, pessoal, vai ser a mesma coisa, tudo bem? Vai ter a mesma representação, tá? A diferença é, no caso matricial, a gente representa aqui, por exemplo, o y, né, como um vetor ou uma matriz coluna, em que cada observação é uma linha, né, e só existe uma coluna, enquanto, né, para o seu x1, x2 até xk, você vai ter aqui uma matriz, né, em que a primeira coluna é de uns, né, a segunda coluna a gente já tem o quê, pessoal? Ó, aqui a gente tem a primeira observação e a primeira variável. Segunda observação, primeira variável, até a enésima observação, primeira variável. A segunda coluna é a segunda variável até a késima coluna, que é a késima variável, né? As linhas são as observações, as colunas são os x diferentes, né? Isso daqui multiplicando por um vetor, né? Ou uma matriz coluna de betas, olha aqui, beta 0, beta 1, beta 2 até beta k, mais, né, um vetor de erros, tá? A representação, a notação matricial, quando eu colocar aqui, pessoal, esse y, esse x, esse 1 em negrito maiúsculo, significa que ele representa um vetor ou uma matriz, tá? Então vai ser y vezes x, que multiplica o vetor beta, tá? Então ao invés de ser beta 1 vezes x1, é x vezes beta mais um vetor de erros. O que a gente vai fazer, né? A gente vai resolver para achar o beta essa lógica aqui. A gente vai isolar, né? Vai multiplicar essa diferença aqui de y menos x beta 0, né? Por uma transposta de x e vai igualar a zero, né? Então a gente vai aplicar essa expressão aqui, as matrizes, tá? E aí, manipulando, né, matricialmente, né, você passa multiplicando a transposta por y e por x beta chapéu igual a zero. O que você vai fazer? Você vai pegar esse termo aqui, né, e vai deixar ele de um lado e esse termo de outro, né? Já que você tem o sinal negativo, você vai pular a cerquinha aqui do zero, tá? Então você vai ter que xt vezes x vezes beta chapéu é igual, né, a xt vezes y. Notem uma coisa importante, pessoal. Lembrem-se lá da álgebra matricial. A ordem das matrizes faz diferença no produto, então não troquem essa ordem, tá? E por fim, você vai achar que o seu beta, como é que a gente passa essa multiplicação de matrizes para esse outro lado aqui da igualdade? A gente passa ela invertida. Então, o nosso beta é a inversa do produto da transposta de x com x vezes x transposta vezes o vetor y, tá?
Então, a gente acha o quê? No caso da representação matricial, que a maioria dos softwares utilizam, você acha todos os betas ao mesmo tempo, você acha um vetor de betas todos ao mesmo tempo. Então, notem que ele não faz nenhuma forma, ele não deriva, ele não calcula nenhum valor para cada beta. Ele só manipula as matrizes e os vetores e ele acha todos os betas ao mesmo tempo, manipulando o quê? X, que é a sua base de dados completa, e y, que é o quê? O seu vetor, né, da variável dependente. Tá? Notem que é uma representação mais simples, mais direta, e você acha todos os betas ao mesmo tempo. Isso daqui, em termos computacionais, poupa um tempo fora da realidade. Por quê? Porque o seu computador não precisa resolver um sistema. Ele simplesmente faz uma multiplicação de matrizes e já acha aquele vetor beta ali que você está interessado. Tá? E a variância a gente poderia fazer, né? Como a variância de beta dado x, você vai pegar a inversa aí da transposta de x vezes x e vai multiplicar um sigma ao quadrado, tá? Como exercício, vou pedir para vocês, né, manipularem. Eu manipulei aqui para vocês para achar o beta, né? Manipulem para mim para a gente achar a variância desse beta aí para vocês treinarem de novo, né? A lógica da álgebra matricial, né? E por fim, pessoal, as nossas referências de sempre, tá? Udrid, Gujarati e Stockwatson. Eu acredito, né, que essa notação matricial ela vai estar mais explícita no Stockwatson do que no Udrid e no Gujarati. Tudo bem, pessoal? Mas eu queria dar isso mais como um tópico extra para vocês verem que é muito mais simples de fazer todas essas estimações quando a gente passa para a lógica matricial e é inclusive assim que o seu computador vai fazer essas contas. Beleza, pessoal? Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa para vocês. Aguardo, né, as dúvidas, os questionamentos e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado e um abraço.